Gerson, bom dia. Jogo contra o Marcílio Dias, um jogo com uma responsabilidade muito grande, né, por parte do Joinville, diante de um adversário classificado, líder da competição e que ainda não perdeu. O que esperar desse Marcílio Dias amanhã lá em Itajaí? Bom dia. É um jogo com muita rivalidade, né? Duas equipes aí que tem uma rivalidade grande, um jogo provavelmente muito difícil. Como você falou, uma equipe que é líder, né? Está invicta ainda na competição, jogando dentro da sua casa, diante do seu torcedor. Mas a gente também, né, tem uma equipe qualificada, a gente confia muito no nosso grupo de atletas. A gente espera um jogo bem competitivo, um jogo difícil, com campo pesado, né, devido às chuvas. Mas é um jogo muito decisivo para nós, o primeiro mata-mata, foi que eu passei para os nossos atletas, né. A gente já chegou na fase final da competição, nós vamos ter 5 jogos importantes. Então esse vai ser o primeiro, que a gente precisa buscar pelo menos um ponto fora para buscar nossa classificação. Então a gente vai encarar esse jogo de uma forma muito, muito decisiva, um jogo de decisão mesmo. A gente tem que estar muito concentrado, nosso nível de concentração tem que estar altíssimo para a gente fazer uma partida muito consistente, muito equilibrada, uma partida do nível de concentração perfeito para a gente buscar nossa classificação em Itajaí. Gerson, o que representa o retorno do Genilson e também do Nelsinho para esse jogo de amanhã? São duas peças importantes. Eu acho que isso foi um dos maiores problemas da nossa equipe. A gente perdeu muitos jogadores, principalmente nesse segundo turno de competição. Jogadores importantes em momentos cruciais. Então são dois jogadores que vêm ritmado, né? Vêm com uma minutagem boa, já vêm com um entendimento de forma de jogar, de modelo muito boa também, muito positiva. Então o Genilson, né, retorna normalmente na sua posição. O Nelsinho, ainda nós temos o Elionai, o Lohan. A gente tem que ver a situação do que a gente vai preparar para essa partida. Claro que eu já tenho, né, com certeza a minha ideia pronta já, mas também temos o Elionai e o Lohan, que também vem desempenhando bem. Mas o Nelsinho também é um jogador importante e provavelmente vai ter o seu retorno à equipe. Gerson, a gente ouve você dizer muito essa frase nas suas entrevistas, né? A responsabilidade é minha, né? A responsabilidade pelo momento é minha. O quanto é importante blindar o grupo em momentos de pressão, como é esse momento do Joinville? Essa é a função do treinador, né? Tanto que nas coletivas aí a gente estava mandando vir os atletas, que foi uma ideia minha como treinador, né? Até para os atletas também ter esse contato com o torcedor. Mas quando o momento ficou mais difícil, eu novamente estou aqui porque eu acho que a responsabilidade maior é minha como treinador, né? Até para essa função mesmo de proteger eles, para eles ficarem com a cabeça boa. E o treinador, né, cara, ele que escala, ele que monta a equipe, ele que faz o trabalho, faz o treinamento, né? Então não tem como fugir da responsabilidade. E a gente na função, a gente sabe como é que é o futebol, é muita pressão. E então a gente também está bem preparado para isso, né? É a primeira vez que a gente vem passando por isso na carreira, né? A gente já tem, quem trabalha no futebol, principalmente nessa função de treinador, a gente sabe disso. Então o que a gente procura é fazer esse bloqueio mesmo, é passar confiança para eles, porque, como eu falei na coletiva passada, os únicos atletas que podem tirar nós dessa situação e classificar são eles, né? Não tem como mudar, é o grupo que está aí, que por sinal é um grupo trabalhador também, é um grupo muito focado, concentrado. Não só o grupo, acho que o clube, acho que a gente vem, cara, a gente veio para o Joinville nesse desafio, né? Então a gente já sabia da dificuldade que seria. Se a gente perdeu esses 2 últimos jogos, não foi por falta de trabalho, não foi falta de entrega, muito pelo contrário, a gente está muito incomodado com a situação. Eu mesmo como treinador, a primeira vez que acontece isso, minha equipe era uma das líderes, né, jogando futebol, na minha opinião, um dos melhores da competição, pelos jogos que a gente fez, com uma regularidade muito grande em todas as partidas, né, jogando com um modelo de jogo bem definido. Isso é difícil, uma equipe que foi formada do zero, foi formada em um mês essa equipe. Então tu conseguir já nas primeiras rodadas, né, conseguir dar essa identidade para a equipe, para o coletivo principalmente, é difícil. Quem trabalha com futebol sabe disso, e as coisas estavam caminhando muito bem, né? Até 2 rodadas atrás, até após o empate do Ercílio Luz, eu acho que a gente saiu de Tubarão vice-líder e muito próximo da vaga de classificação. Infelizmente a gente deixou escapar esses 2 jogos que passaram aí.
E agora a gente também tem mais uma oportunidade, a gente ainda está muito vivo na competição, a gente precisa de um ponto. Claro que a gente vai enfrentar um adversário muito difícil, né? Como a gente falou, invicto, líder, e que a gente respeita muito. Mas também a gente vai acreditar muito no nosso grupo, no potencial. Eu acho que já no último jogo a gente não fez um mau jogo, a gente fez um jogo bem equilibrado. Eu acho que as maiores oportunidades foram nossas. Eu sou um cara que acompanho muitos jogos após, né, novamente, e tenho certeza disso que eu estou falando. Acho que a equipe teve muito bem equilibrada. Infelizmente a gente perdeu em 2 detalhes, principalmente individuais. E o futebol se resume muito nisso, né? Aí individualmente tem a questão da concentração. E agora é buscar o que a gente perdeu aí. A gente tem esse desafio grande em Itajaí amanhã à tarde e a gente vai estar bem preparado para essa partida decisiva. Gerson, para a gente fechar, a gente percebe que os jogadores sentiram muito aquela derrota para o Nação lá em Ibirama, né? E que o time, quando leva um gol, ele tem uma certa dificuldade, né, para recuperar, demora um tempinho, né, para recuperar e começar a construir novamente. O quanto é importante estar com o psicológico ok nesse jogo de amanhã para, de repente, se o jogo tiver alguma adversidade, o Joinville ter poder de reação e ter força para buscar o resultado. O futebol ele é o componente psicológico é muito forte, né? Por isso que a gente sempre fala, a gente tem que estar sempre muito bem preparado. E o futebol ele acontece muito essas situações, ainda mais quando tu tem uma equipe jovem, né? Jovem formada, né? Também muito cedo, não tem muito lastro de principalmente de jogos coletivos, né? Então é uma equipe formada muito rápida, uma equipe que chegou no momento do clube onde a pressão é muito grande, né? O clube necessita de resultados positivos, então isso também, né, é inserido nesse processo. Por exemplo, a derrota do Nação, o problema não foi a questão da derrota do Nação foi o maior problema é que as outras equipes ninguém perdeu para o Nação, né? Então de 6 pontos a gente fez 1. Se você pegar todas as equipes que a gente jogou contra, a gente, por exemplo, o Renault a gente perdeu lá de 1-0, mas ganhamos aqui 2-0, né? O Figueirense nós ganhamos lá e perdemos aqui, então no mínimo está igualado. O Ercílio nós ganhamos aqui, empatamos lá. O Nação foi a única equipe em 2 jogos que a gente não conseguiu ter vantagem de pontuação. E foi tudo ao contrário, né? Eu acho que todas as equipes conseguiram pontuar e pontuar bem contra o Nação, né? Então isso foi crucial na nossa situação hoje. E realmente, cara, a gente não esperava a derrota, agora, né, a gente também não pode lamentar muito, a gente tem que procurar as soluções agora. E daquilo que você falou, da questão psicológica, ela é muito importante no jogo de amanhã. A gente vem passando muita confiança para eles. Claro que a gente cobra muito, né? A gente cobra muito, a gente trabalha muito. Como a gente já ouviu falar muitas vezes, que a nossa equipe não trabalha finalização, né? E realmente a gente trabalha também muito finalização. A gente trabalha todos os componentes que às vezes as pessoas de fora, né, principalmente os torcedores, que a gente entende também, eles não acompanham o dia a dia e não sabem do que se trabalha às vezes aqui dentro, né? Mas com certeza a gente trabalha todas as situações de jogo, defensiva, ofensiva. E claro que o maior problema hoje que eu vejo é a questão da bola não estar entrando mesmo, que a gente, né, cria muitas oportunidades, a gente tem volume, mas infelizmente a gente não está convertendo em gol. E eu espero que amanhã a gente consiga converter em gol, até para dar essa tranquilidade psicológica que você falou, né, da gente tentar conseguir dar uma tranquilidade maior, principalmente se tratando de um jogo decisivo, importante para a sequência da competição.